Fala família, beleza? Seja bem-vindo a essa aula. Essa aula é uma aula de suporte resistente. Já gravei essa aula 30 vezes já para vocês, certo? Mas hoje eu vou passar uma atualização. Hoje, dia 4 do 4, estamos no feriado, né, de Páscoa, e realmente essa aula foi gravada 30 vezes. Mas eu vou passar para vocês aqui uma atualização, tá? Porque já foi ensinado suporte e resistência de várias maneiras, de vários métodos, mas agora o nosso método ele foi atualizado. A gente sempre estava operando com referências do passado, entre suporte e resistência, e não estava havendo um respeito, né, dentro dessas análises. Ela é respeitada a longo prazo. O que é a longo prazo? Quando o suporte ou a resistência é muito antiga, ela costuma respeitar mais. Porém, o nosso operacional, como day trade, é um operacional de curto prazo. É operacional de segundos, minutos ou até mesmo horas. Então, não faz sentido eu esperar uma marcação, uma região de suporte e resistência de um mês, 2 meses atrás. Não. Esse suporte e resistência ela vai ficar marcada sim, porém ela vai ficar marcada para a gente fazer uma operação quando futuramente o nosso nível de preço chegar até o nível dela, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui o que é o suporte. Suporte é o chão, beleza? É o chão. Imagina comigo uma laje bem grossa, e você vai pegar uma marreta. A marreta é o seu preço de venda. Você vai jogar ela de cima para baixo a marreta para golpear essa laje. Quando você der a primeira marretada numa laje, você vai quebrar a laje? Você não vai. A laje vai sentir, porém não vai danificar. Então a marreta vai voltar de novo para dar o segundo golpe. Um suporte, ele é identificado a partir do segundo golpe ou do segundo toque do preço, certo? Dos agressores de venda, ok? Por quê? Porque ali no suporte está tendo o quê? Uma agressão de compra, aonde os grandes players não querem deixar o preço do ativo desvalorizar mais do que aquele ponto, ok? Então, você vai agora comparar, então, um suporte como se fosse uma marretada. Agora, pense comigo, quanto mais marretadas você der, mais você sente firmeza que a laje está firme, certo? Ela é mais resistente. Porém, quanto mais você vai golpeando ela também, ela vai o quê? Se fragilizando. E como é que você sente a fragilidade dela? Né? Você vai ver no momento que ela está dando as rachaduras, ela dá os sintomas do mesmo jeito ao mercado financeiro. Eu vou mostrar para você também aqui como é que funciona. Então, nesse exemplo aqui de suporte, eu tenho aqui essa figura gráfica aqui, né? Para dar o exemplo para você. Eu vou compartilhar com você aqui a tela, porque eu quero fazer as marcações. Maravilha. Então, aqui, vamos lá, pessoal. Eu tenho um gráfico, né? Estou mostrando um gráfico para você aqui, ilustrativo, onde eu fiz uma marcação de suporte. Então, observe comigo. O suporte é a minha laje, que é essa linha aqui amarela, que eu passei essa verde em cima, e eu dei a primeira marretada, o primeiro golpe, não quebrou. O segundo golpe, e não quebrou. E o preço continua a subir. Então, eu sei o quê? Que quando esse nível de preço for tocado novamente, eu sei que tende a subir. Bacana? Do mesmo jeito também, é a nossa resistência. A nossa resistência é o oposto do suporte, a resistência é o teto, tá bom? Então, é do mesmo exemplo que funciona o suporte, vai funcionar também a resistência. Joia? Então, aqui eu tenho nesse exemplo, né, a nossa resistência sendo representada por essa linha vermelha, né, onde eu tracei ela aqui e o preço ele veio de baixo para cima, agredindo ela, fez o primeiro toque, fez o segundo toque, me identifiquei com a minha resistência. Bacana? Ok. Para você identificar uma resistência mais rápido, é só você ir no passado do gráfico que você vai ver vários toques nessa mesma região de preço, que se torna uma resistência. Beleza? E na parte de baixo, eu quero dar o exemplo que toda resistência um dia ela vira suporte e todo suporte um dia vira resistência. Explica melhor. Aqui eu tenho um range operacional, aqui nessa parte de baixo, certo? E o meu range seria desse suporte até essa resistência. Então, a minha faixa de preço está sendo representada por esse suporte aqui azul e por essa resistência vermelha. A partir do momento que o meu preço ele rompe essa região de resistência, ele consegue furar o bloqueio, né? Ele volta para confirmar. Quando ele volta para confirmar e continua a subir, a partir daquele momento, essa linha vermelha ela deixa de ser vermelha e passa a ser azul, para vocês entenderem, tá? Na coloração.
ela passa de ser vermelha e é azul, representando o quê? O meu suporte agora. Então, quando o preço estiver andando aqui nessa parte, quando que ele vier a tocar, ele tende a subir. Se o preço voltar para esse range novamente aqui, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser novamente vermelha. Então, ela passa a ser minha resistência novamente do range de baixo, ok? Então, nesse exato momento, quando que ela é rompida, a partir de agora, ela está sendo trabalhada para esse range agora de mercado, ok? Então, nós iremos agora trabalhar com esse range. E, provavelmente, o mercado vai encontrar um outro topo para fazer o quê? Uma outra resistência. E assim, tudo começa novamente entre suporte e resistências. Beleza? Para vocês poderem compreender, né, isso de melhor, vou mostrar para vocês aqui, compartilhando o meu gráfico do meu Profit Pro, ok? E mostrar para vocês como que a gente faz as marcações, projetando o nosso futuro, né? Porque agora é o seguinte, lembrando que a galera, quando mostravam para marcar o suporte à resistência, os professores, eles pegavam do passado, beleza? E o que é que nós vamos pegar do passado aqui? Nós iremos pegar do passado o suporte à resistência mais antiga. Então, por exemplo, ó, se você observar aqui atrás, ó, eu tenho esse topo aqui que seria uma resistência, beleza? E aqui eu tenho esse fundo, que seria o meu suporte. Então, eu sei que se o ativo chegar aqui, certo? Ele tem esse suporte. Bacana? Se ele chegar lá em cima, ele tem aquela resistência. Mas dentre essa linha de suporte e dentre aquela linha de resistência, eu tenho também várias outras resistências. Se eu fosse marcar toda, eu ia ficar tipo como se fosse um violão. E isso seria ruim, né? A gente pode pegar aqui um range mais próximo aqui? Pode, ó, você pode marcar aqui, ó, um range mais próximo, ok? Ó, de suporte e resistência, ó, onde teve vários toques, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, teve aqui, voltou, teve aqui, voltou, ó, teve aqui, voltou, aqui, voltou. Então, você pode pegar isso daqui, também pode como referência, mas o nosso foco não vai ser fazer esse tipo de marcação. O nosso foco ele vai ser fazer as marcações em cima do nosso trade system que a gente vai estar operando no momento. Porque tanto é que, olha, essa marcação eu fiz lá, né? Pegando, ó, ela mais próxima. Ela rompeu, ó. Tá vendo que ela rompeu? Então ela não vale mais de nada, ó. Então aquela deixou de ser suporte, virou resistência. E o mercado aqui, ó, atual agora, que é esse daqui, ó, ele já é um outro comportamento. Então por isso que eu vou ensinar vocês agora fazer as marcações para projetar o suporte e resistência no futuro, tá? Lembrando que todo gap, né, de fechamento, ele é um suporte e uma resistência natural. Então, isso daqui para mim, ó, é um suporte e uma resistência natural. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar ele aqui como meu suporte e minha resistência natural para eu ter como uma base só do dia anterior, beleza? Então, o mercado ele abriu aqui nesse gap de alta. Show de bola? A primeira coisa que ele fez foi o quê? Me fez um topo. Beleza. Ele fez meu primeiro topo aqui, ó. Show de bola. Então, aqui eu já tenho uma referência. Então, aqui eu já tenho uma referência de quê? De que ali seria a minha resistência. Beleza? Então, aqui eu teria o quê? A minha resistência. Show de bola. Aí o mercado, ele desce, ó. O mercado, ele vem e desce. Eu não marquei aqui como referência aqui esse gap aqui ó, de abertura, que ele é tanto suporte como resistência, eu marquei ele aqui como uma referência, certo? Então eu sei que aqui seria o meu suporte. Por quê? Porque o mercado ele abriu em alta, fez o meu primeiro topo e desceu. Quando ele desce, ó, quando ele desce, ele vai de encontro com com o meu suporte, ok? Beleza. E ele passa. Aí a maioria das pessoas pensa que rompeu, né? Como identificar um suporte e como operar ele, né? Eu não marco só com as linhas. Eu faço o quê? Eu tiro essa linha aqui, ó, e eu coloco um retângulo em cima do meu bloquinho, ó. Então eu pego todo o corpo do bloquinho e projeto o meu suporte e minha resistência. Beleza? Então, em vez da linha, a linha eu faço a marcação rápida. Ok? Ó, então, eu fiz a marcação rápida. Aí, depois que eu fiz a marcação rápida, identifiquei minha resistência e meu suporte, eu faço com um bloquinho. Aí, eu pego aqui com o botão direito do mouse e vou preencher, colocar uma cor. Então, a resistência eu vou colocar de vermelho ou roxo, que me lembra a venda, e o meu suporte eu vou colocar aqui um azul, que me lembra a compra. Bacana? Pronto.
Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho meu suporte e minha resistência desse range. Ok, show de bola. Mas aí, eu não... Imagina comigo, ó, o mercado ainda não aconteceu, o futuro. Então, eu estou só como referência o meu gap, que abriu, tá bom? E eu tenho esse fundo aqui também, ó, porque foi a partir desse fundo, ó, foi a partir desse fundo que o mercado subiu lá em alta. Então, eu também tenho esse fundo aqui. Ó. Então, eu vou deixar ele marcado bem aqui ó, como referência de suporte. Beleza. Aí o mercado, vamos andar com o mercado. Ó. O mercado, ele passa. Então, se ele já passou, eu entendo que, beleza, ele tem que me confirmar um rompimento, né? Ó, fez o fundo. Aí eu falo, aqui é região de suporte. Na minha cabeça ainda eu entendo o quê? Como região de suporte, porque é um gap. Então ele tem toda essa região aqui para trabalhar. Ó, ele pegou e começou a subir. Se a pessoa entra vendida aqui, né? Ele era estopado. Por quê? Porque estava só com a linhazinha aqui, ó. Beleza? Então o mercado subiu. Quando o mercado sobe, me deixando esse fundo, a partir desse momento aqui, a minha região de suporte já não é mais o gap, a minha região de suporte está próximo ao gap, ok? Está próximo ao gap, mas vai ser aqui embaixo, ó, nesse próximo fundo aqui, ok? Então vai ser nessa região aqui agora, que ele me fez um fundo. Opa, beleza então. E agora, o que que eu vou fazer agora? Agora que eu identifiquei o meu topo, ok? Ó, vou colocar aqui a setinha, ó. Agora que eu identifiquei o meu topo e um fundo, né? O topo e o fundo, então eu tenho uma resistência e tenho um suporte. O que que eu faço agora? Eu vou projetar o meu suporte e a minha resistência para o futuro, porque eu quero saber até onde o mercado vai, aonde eu posso vender e aonde eu posso comprar. Então eu pego do meu topo, ó, até o fundo do meu suporte. Projetei, ok? Ó, olha o tamanho da projeção, tá vendo? Projetei. Aí agora eu jogo para baixo, ó, galera. Olha que top isso. Prestem atenção, ó. Observem comigo que, ó, aqui eu tinha uma resistência, correto? Um suporte, correto? Aqui seria minha referência. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar essa linha aqui, ó. Beleza? Ó, vou até colocar uma cor para vocês identificarem com mais facilidade, ó. Aparência. E aqui eu tenho um suporte para o futuro. Beleza? Então, ó, vamos continuar com o mercado. Opa! Um detalhe muito importante, que dentro dessa projeção que eu peguei aqui, ó, existe também o quê? Aqui é 100% do movimento. Então, entre essa projeção, existe os 50% do movimento também, ó. Olha aqui onde fala lateralização, ó. Tá vendo? Então, agora que eu projetei, eu vou trazer o mercado agora para vocês verem como é que o mercado ficou. Bacana? Então, ó, trazendo o mercado agora para vocês verem. Ó. Aqui é minha região de 50%. Ó. Beleza, vamos lá. Explicando agora para vocês. Ó. O mercado ele saiu daqui ó, e foi na região de resistência, a primeira marretada. Então, a resistência segurou e voltou. Aí ele tentou voltar de novo. Ele teve força para ir na resistência? Não teve. Então, ele segurou já aqui. Ó. Qual que é a resistência maior? É essa, número 1, ou essa aqui, número 2? A número 1, né? Porque segurou o quê? Segurou uma pressão maior. Aqui é meu movimento, meu 50% de movimento, ó. Beleza? Não vou marcar aqui, então, vou excluir, ó, só para vocês entenderem. O mercado tornou a descer. Joia. Então, eu projetei aqui embaixo, né? Então, vamos ver, ó. Ó, quando o mercado ele rompe a região desse suporte aqui, ó, como que eu identifico um suporte fraco, né? Wesley, como é que eu identifico se ele vai romper essa projeção? Lembra das marretadas que eu falei? Show de bola. Ó, ele veio com muita pressão daqui e segurou.
não teve nem força para voltar, correto? Quando ele chega na metade aqui, a primeira coisa que você identifica é, ele vem no suporte e ele volta. Quando ele volta, se fosse para ser um suporte respeitado, ele teria que voltar no mínimo na altura desse topo ou até mesmo ir lá na minha região de resistência. Mas não, o que acontece é que ele deixa um topo mais baixo, deixando que uma fragilidade já no meu suporte. Então ele está espremendo, ele vai espremendo o preço, ó. Entenda, ó. Ele bateu uma, o preço subiu, a marreta subiu. Quando que ele veio na segunda, a marreta já subiu menos, ó. Já subiu menos. Quando ele veio na terceira, ó, bateu de novo, ó. Fez o buraco mais fundo, ó. A marreta subiu menos ainda, ela não foi lá em cima. Se ela tivesse ido lá em cima, seguraria, certo? Ó, veio só até aqui, ó. Aí foi aqui onde ela conseguiu romper o buraco, ó. Então, nossa entrada estaria aqui embaixo, né? Para a gente pegar esse movimento, porque a gente sabe o que agora? Porque a gente fez a projeção, a gente já sabia do futuro, olha a importância. Já sabia do futuro, a gente fez a projeção sabendo que agora ele iria buscar um novo suporte. E olha lá onde é que ele foi, em cima da nossa marcação. E se a gente continuar projetando para baixo, né? Ó, a gente continuar projetando para baixo aqui, ele tende a quê? A sempre estar buscando as próximas regiões. Por quê? Porque sempre quando que um suporte é rompido, ele tende a buscar outra região, ok? E quando a resistência é rompida, ela tenta buscar também outra região. Então, ó, o mercado foi indo, ó. E sempre lembre que dentro dessas regiões, tá, pessoal? Tem um movimento de 50%, ó. Ó, 50%, 50%. Então, se você quiser entrar em trade em suporte e resistência para pegar 50% do movimento, é válido, tá bom? 50% do movimento aqui, ó, daria, ó, 300 pontos. E o movimento todo, ó, daria 390 e o movimento todo 820. Então, entenderam aqui a visão? Sempre dessa forma. Quanto maior a projeção, você separa os 50%, para você ter o que? Margem de trabalho, para você não arriscar muito. Então, se a projeção é de 1.000 pontos, que eu quero explicar para vocês isso daqui, ó. Se a projeção é de 1.000 pontos, ó, dentre esses 1.000 pontos aqui, ó, o meio dele é 500. Então, você busca a metade dele no mínimo, porque eu tenho certeza que ele vai buscar ao menos a metade. Tá joia? Então, ó, projetei aqui para baixo. Beleza. Estou falando de 100% do movimento, ó. E o mercado, ele ficou ali, ó, naquela região ali, ó. Quando ele rompe aqui, ó, quando ele rompe essa região, ó, como é que a gente marca uma região, né? O bloquinho todo, a gente marca o bloquinho todo, tá? Ó. Ele foi lá e buscou a próxima região. Do mesmo jeito, pessoal, isso daqui vai ser para cá, vai ser, tá, entendeu? Vai ser as zonas. Então, você vai marcando e projetando as suas zonas, tá? Que você vai saber onde é que o mercado vai. Observe que o horário de meio-dia, ele ficou o quê? Ele ficou consolidado, ó. O horário de meio-dia ficou consolidado, ó. Tá vendo? O mercado ficou aqui, ó, ficou consolidado, ó. De 11h50 até 3 horas o mercado ficou consolidado, 12h50. Depois o mercado, ó, foi embora, ó. Foi lá e buscou a região, beleza? Então, vocês aprenderam aí como é que vocês marcam agora suporte e resistência? Então, dessa forma, a gente vai marcar suporte e resistência, sempre colocando ele, projetando para o futuro a partir de agora. E não vamos trabalhar mais com o passado, porque o que passou, já passou. Galera, espero que vocês tenham entendido. Essa aula ficou um pouco longa para vocês, mas nós iremos colocar tudo isso daí na prática, usando as estratégias, até chegar na nossa estratégia High Shot. Beleza? Tamo junto, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Até o próximo módulo.